Glória a Deus pela tua vida. Abra a tua Bíblia no livro de Ruth. Louvado seja Deus. Eu quero, mais uma vez, agradecer a oportunidade que Ele está me dando hoje, de poder ministrar a sua palavra. Na terça-feira nós começamos, e hoje nós vamos dar continuidade, para que a gente tire algumas outras lições desse texto para as nossas vidas. Eu quero que você acompanhe a leitura, porque ela é muito extensa. Está no capítulo de número 1 e no versículo de número 8. Livro de Ruth. Tem gente ainda procurando, vou aguardar. Depois do Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Ruth, capítulo de número 1, e o versículo é o versículo de número 8. Aliás, número 6, diz assim: Então Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo. Pode sentar, igreja. Glória a Deus. Vocês estão me ouvindo aí atrás? Está me ouvindo bem aí atrás? Bem mesmo? Tá bom. Queridos, da última vez que nós estivemos aqui, o Senhor nos ajudou, nos orientou a respeito de algumas coisas. Nós falamos sobre a história de Ruth, e daqui nós tiramos algumas lições. Tudo começou por causa da seca em Israel. Eu preciso explicar novamente o texto, eu peço a tua atenção. Eu preciso explicar novamente o texto, por causa daqueles que não estavam aqui ou aqueles que não conhecem a história de Ruth. Porque a história de Ruth é a história também de Noemi. Eu até disse que o livro de Ruth deveria também se chamar livro de Noemi. Porque quando você lê, aí você vai lendo e você lê de novo. Eu li pelo menos umas 6 vezes, 7 vezes agora. E eu fiquei encantado com a história. E eu fiquei pensando, essa história não é só de Ruth, essa história também é a história de Noemi. Porque quando começou a seca em Israel, o esposo de Noemi, ele decidiu sair da terra do pão, que é a terra de Judá, e decidiu ir para as terras de Moabe. Isto é, ele saiu da terra onde Deus havia feito uma promessa para eles, onde havia ali o povo de Deus, e foi para uma terra idólatra, para a terra dos Moabitas, onde ali eles adoravam outros deuses. A fome se intensificou e eles resolveram sair da terra de Belém. Belém significa pão, terra do pão. Eles resolveram sair dali porque não tinha nada para eles ali. Outros ficaram, mas eles resolveram sair. Depois de um tempo que eles saíram dali, foram morar nas terras de Moabe, o pai de família morreu. Elimeleque faleceu. E agora a mulher está viúva, Noemi. E o choro na casa é constante. Só que como se não bastasse o marido morrer, morreu também os 2 filhos. Só que antes desses meninos morrerem, eles haviam se casado com 2 mulheres, uma chamada Ruth e outra Orfa. E agora ela não tem marido, Noemi não tem marido e não tem filhos. E as 2 moças também não têm os seus maridos. Imagine o choro na casa, o choro todos os dias. A história nos conta que elas choraram compulsivamente durante meses, porque havia luto na casa, havia uma angústia que havia tomado o coração daquelas mulheres. E nós tiramos algumas lições no último culto que a gente teve aqui, e eu gostaria de relembrá-las para você. Primeira lição que a gente tirou desse texto, depois das ações que essas mulheres tiveram, porque elas não se acomodaram, elas resolveram voltar para casa, elas resolveram deixar aquele lugar onde não havia, de certa maneira, uma promessa ali, mas havia uma promessa sobre a vida delas. Elas não cruzaram os braços e voltaram. Pelo menos Noemi voltou. Uma delas a acompanhou para a terra de Belém. E lá na terra de Belém, elas recomeçaram as suas vidas. E as lições que a gente tiraram foi, pelo menos 5, se eu não me engano, ou 4. Primeira lição foi que, por mais que Deus tenha um plano maravilhoso na minha vida, na tua vida, o dever
de se colocar a caminhar é nosso. Essa é a primeira lição que a gente deve aprender com a história de Noemi e de Ruth, com o livro de Ruth. Deus tem planos maravilhosos, mas nós não podemos cruzar os braços de jeito nenhum. A segunda lição que a gente tirou é que assim, você não é definido pela forma como as pessoas te olham e te veem. Porque quando Ruth foi para a terra de Belém, as pessoas olharam ela com um olhar diferente, mas ela não se permitiu viver a partir do olhar dos outros. Ela permaneceu no propósito de Deus para a vida dela. Em outras palavras, os homens te veem de uma maneira, mas Deus te vê de outra forma. Terceira lição que a gente tirou desse texto aqui na terça-feira foi que elas não se deixaram vencer pelo destino, porque o destino tem tudo a ver com o acaso. Você não é filha do destino, você não é filho do acaso, você é filho de uma promessa de Deus sobre a tua vida. Assim como aquelas mulheres não cruzaram os braços, mesmo sozinhas na vida, e elas foram em frente, acreditando numa promessa de Deus, da mesma maneira, se você perseverar, se você continuar, Deus te colocará no centro da vontade dEle, e o milagre do Senhor acontecerá na tua vida. Quarta lição que a gente tirou na terça-feira foi que as nossas atitudes moldam o nosso amanhã. O que você escolhe hoje vai pavimentar a sua estrada do amanhã. Então as suas escolhas são muito importantes. Se aquelas mulheres tivessem cruzado os braços e dissessem assim, está na mão de Deus, e não saíssem do lugar, não fizessem nada, provavelmente a vida delas terminaria em nada e a gente não teria essa história para contar. O texto diz, e elas se levantaram novamente e se colocaram a caminhar. E a última lição que a gente aprendeu na terça-feira foi que elas permitiram que a bondade guiasse o seu caminho. Elas não foram intoxicadas, elas não foram entupidas pelo ódio, pela mágoa e nem pela dor do luto. Elas se permitiram ser influenciadas pela bondade de Deus na vida delas. Quando elas chegaram lá, começaram a falar, olha só quem voltou, zombando de uma delas, Noemi. Mas elas permaneceram no centro da vontade de Deus, e Deus cumpriu com a promessa que Ele tinha para a vida delas. Amém? Agora eu quero tirar algumas outras lições desse texto. Eu sei que a maioria de vocês já conhecem a história. 2 mulheres sem maridos, e uma sem filhos, numa terra estranha, e que decidiram sair dali para poder viver uma vida nova. Decidiram confiar na promessa de Deus. E eu quero hoje tirar algumas lições desse texto para a minha vida e para a tua vida. Deixa eu dizer algo para você. Eu não sei o que você tem enfrentado no seu dia a dia. Eu não sei das suas lutas e nem das suas dificuldades. Eu sei das minhas. Mas eu quero te dar um conselho nessa noite. Use cada gotinha de esperança que você ainda tem. Use cada gotinha de esperança que ainda habita dentro do teu coração. Porque Deus vai usar cada gotinha de esperança e vai fazer chover na sua casa. Quando você não tiver mais forças, estiver com o teu coração pequenininho, doendo, lembre-se, ainda você tem alguma coisa. É pequeno, mas você tem. Você, irmã, que está aqui hoje, que tem enfrentado lutas e se sente só, eu quero dizer algo para você. Você não está só. Você não está sozinho. Se as suas forças forem poucas, lembre-se, mesmo que poucas, você ainda tem. Permaneça no caminho e não saia dele. Essas mulheres choraram compulsivamente durante, diz os historiadores, meses. No texto, pelo menos 3 ou 4 vezes, o texto diz, elas choraram, elas se abraçaram e choraram, elas choraram. Você vê o tempo todo essas mulheres chorando, mas mesmo no choro, mesmo com uma dor interna, mesmo sofrendo o luto da perda, cada lágrima, cada gotinha de esperança, elas olharam para um outro ângulo da vida delas e disseram, nós precisamos nos colocar no caminho. E por causa daquela decisão, Deus mudou a história da vida daquelas mulheres. Deixa eu dizer algo para você.
Chorar faz bem muitas das vezes. O choro pode ser reparador, assim como o sono. A gente não ouve os vendedores de colchões dizer que um bom sono, ele é reparador. Pois então, uma lágrima bem chorada, uma lágrima que vem do coração, da alma, ele pode ser muito reparador para o teu coração. Chorar é terapêutico, chorar muitas das vezes faz bem. Eu já deitei chorando, soluçando, quando eu acordei muito bem, obrigado. Chorar às vezes faz bem, principalmente quando a gente chora aos pés do Senhor, aleluia. É como esvaziar-se para ser preenchido, é como esgotar um poço de água suja para poder ser cheio de água limpa. Elas se abraçaram e choraram durante meses. Durante meses, o choro traz alívio para o coração. O choro, muitas das vezes, traz cura para a alma. Muitas das vezes, principalmente nós que somos os homens, a gente é duro na queda. As mulheres choram mais do que a gente. E a gente diz assim, homem não chora. Pois eu digo para você que chora. E chora muito. E muitas das vezes, quando a gente se põe a chorar, a gente sente um alívio tremendo no nosso coração. O choro traz alívio para dores físicas e emocionais. O choro reduz o estresse e traz alívio emocional. Mas sabe o que é melhor disso? Deus colhe cada lágrima que sai dos nossos olhos. Eu quero dizer de novo para você, minha irmã, você não está sozinha na sua caminhada com Deus. Deus está no teu caminho, junto com você, como teu companheiro, como aquele que vai pavimentando o teu amanhã. Você sabia que lágrimas também falam? Deus não só ouve a sua voz, Deus ouve também o teu choro. Cada gota de lágrimas para Deus é como um pedido de socorro. Essas mulheres estão se abraçando e chorando, e Deus está contemplando. Essas mulheres estão se abraçando e chorando, e Deus está colhendo cada lágrima, e está derramando bálsamo no coração delas. Cada lágrima para Deus são como lágrimas de esperança, são lágrimas de quem não desistiu do amanhã. São lágrimas de quem foi caluniado, de quem foi achincalhado, de quem perdeu na vida, de quem perdeu muito na vida, mas são lágrimas de um coração sincero. Deus conhece. Eu sei que tem gente aqui que perdeu. Mas Deus colheu cada lágrima. Você não está só. Essa noite Deus me trouxe aqui para dizer que essa noite é noite de reparação, aleluia. Essa noite Deus te trouxe aqui para dizer, eu quero reparar algo, coisas na sua vida que precisa ser reparada. E a minha oração nessa noite é a oração de Romanos capítulo 15, versículo de número 13, que diz assim, olha, que o Deus de esperança possa preencher o teu coração e a tua alma com toda alegria e com muita paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito de Deus sobre a tua vida. Hebreus capítulo de número 6 e versículo de número 19 diz assim, temos em Deus essa esperança, como âncora para a nossa alma, aleluia, o Senhor Deus é a sua esperança. Jeremias capítulo de número 29, versículo 11 diz assim, olha, porque sou eu que conheço os planos que tenho a respeito de vocês. Eu acho que já foi dito isso, agora há pouco neste lugar, são planos e pensamentos de paz para o teu coração. E eu estou com uma palavra de Deus para o teu coração nessa noite. Use cada fiasco de esperança que habita dentro de você e não se encurve diante desse desafio, porque Deus te dará vitória, aleluia. Se você cruzar os braços, você vai permanecer na terra de Moabe, angustiada e entristecida, mas se você permanecer no caminho, Ele te dará graça para vencer. Deixa eu te dar outra lição aqui nessa noite. Não permita que a morte do outro te mate. Tem gente que morreu com a morte do outro. E eu não estou falando só de morte física, eu estou falando de morte de esperança. Tem gente que perdeu a esperança e a perca da esperança do outro desanimou o um. Tem gente que perdeu e por causa daquela perda,
ele conseguiu contaminar o coração do outro. Querida, deixa eu dizer uma coisa, esse texto diz que Elimeleque, o dono da casa, o pai de família, e os seus filhos, Malom e Quilion, morreram. Eles morreram, mas Ruth continua viva, mas Noêmia. Eles morreram, mas Noemi continua de pé e Ruth também. E elas estão chorando, se lamentando, mas elas se levantaram. E Deus reparou o coraçãozinho delas. Eu vou dizer isso aqui de novo. Deus te trouxe aqui porque Ele quer fazer um reparo, um ajuste no interior do teu coração. Elimeleque está morto, Noemi. Malom e Quilion morreu, Noemi. Mas você continua viva. Não permita que a morte do outro mate a tua esperança e roube de você a sua alegria. Malom e Quilion está na sepultura, mas você está viva. Aproveite cada centavo de ar que você respira para a glória do nome de Deus. Não se deixe ser vencido pelo luto. Oh, glória a Deus. Eu vou dizer isso aqui de novo. Não se permita ser vencida pela dor da sepultura. Deus tem coisas maiores para a tua vida. Eu sei que tem gente aqui que perdeu família, perdeu casamento, perdeu carro, perdeu casa, perdeu filho, perdeu pai, perdeu mãe. Tem gente que perdeu, cada um de nós temos as nossas percas. Mas não permita que a sua perca venha definir o seu amanhã. O teu Deus é o Deus que cuida de você, aleluia. Você não está sozinha, Deus está olhando por você. Deus está olhando por você e te dando graça, e te dando força. Eu me lembro daquele soldado que foi mandado para a guerra, que se chamava Alexandre. Ele foi para a guerra. Chegando lá na guerra, ele percebeu que ele ia ser morto. O que ele fez? Ele desertou. O que é desertar, pastor? Fugiu. Correu para o mato, escapou. Abandonou a guerra, desertou. Correu para o deserto, fugiu. Os soldados descobriram, cadê Alexandre? Ele desertou. Foram e avisaram para o rei. O rei disse, manda chamar esse jovem. Quando o jovem chegou diante do rei, quem era o rei? Alexandre o Grande. Alexandre o Grande não sabia quem era o rapaz, não o conhecia. O rapaz se apresentou diante deles, se ajoelhou e disse, sim, senhor. Ele disse, se levanta, rapaz. Primeira coisa que Alexandre o Grande perguntou para ele, qual é o seu nome? Ele disse, Alexandre. Alexandre o Grande, o rei, abriu a mão e deu-lhe um tapa tão grande. E olhou para aquele garoto e disse, ou você muda de atitude, ou você muda de nome. Ou você se levanta, ou você troca de nome. Qual que era a sentença daquele rapaz? A morte, porque quem desertasse deveria morrer, e por causa do nome foi lhe dado mais uma chance. Deixa eu dizer isso para você nessa noite, é por causa do nome de Deus que habita em você, que Ele tem te dado mais uma oportunidade. É por causa do nome que tem dentro de você, que você ainda está de pé, minha querida. É por causa do nome que Deus colocou em você, que você tem se levantado todos os dias pela manhã, porque Deus tem um plano bonito, maravilhoso na tua vida. Não é por causa de você, mas é por causa dEle. Não é por causa de você, mas é por causa dEle, aleluia. Quando Jesus de Nazaré morreu, os discípulos pensavam que não existia, não havia mais esperança, acabou. Mas a esperança estava viva, aleluia. Ai, querido, sabe de uma coisa? Sabe por que eu ainda não desisti? Por causa do nome dEle que habita dentro de mim. Sabe por que você ainda tem força, tem saúde, você ainda está respirando? É por causa do nome dEle que habita em você. Ele é o motivo da nossa alegria, aleluia. Eu estou aqui para dizer que Ele é o teu redentor, o teu resgatador. Foi o Senhor quem te resgatou da lama. Foi o Senhor quem te livrou daquela situação difícil. Foi o Senhor. Foi o Senhor quem te abriu aquela porta de escape. Foi o Senhor.
Deus vai tirar a mensagem de morte dos teus lábios. Deus vai arrancar as palavras de luto da tua boca. Deus vai trocar essas vestes de luto, de sepultura, de morte da tua vida, e vai colocar em você um cântico de alegria, aleluia. Deus não te chamou para viver como você vivia antigamente. Deus te chamou para você viver em novidade de vida. E Deus tem novidade de vida para você. Deus vai encher o teu coração. Deus fala de novo aqui em mim: eu quero reparar o teu coração. Para você é impossível, graças a Deus. Ainda bem que é impossível. É bom que você aprende a confiar em Deus. Porque se fosse possível, a maioria de nós, nem estaria aqui. Fala a verdade, irmão. Se não fossem os impossíveis, a gente nem Deus buscaria direito. E deixa eu dizer algo para o teu coração. Ainda bem que é impossível, porque é no impossível que Deus se manifesta. É no impossível que Deus abre porta onde não havia nem mesmo uma trinca na parede, aleluia. Eu quero dizer isso para você, Deus tem novidade de vida para você. Em terceiro lugar, o que foi que Noemi e Ruth fez para viver o que elas estavam vivendo? Pergunta, de novo, o que foi que essas mulheres fizeram para elas viver o que elas estavam vivendo? Nada. Elas são culpadas de viver o que elas estavam vivendo? Algumas pessoas dizem assim para mim: pastor, se eu tivesse feito assim, seria melhor. Eu digo, talvez. Se eu tivesse feito aquela faculdade, eu estava bem. Não dá para saber. Se eu tivesse casado com aquele outro, estava melhor. Será? Se eu tivesse mudado para o outro planeta, para o outro estado, para o país, era bem melhor. Não dá para saber. Se eu tivesse comprado aquele outro carro e não esse, se eu tivesse feito assim e não assado, não dá para saber, irmão. Em outras palavras, é hora da gente parar de ficar carregando culpas de coisas que não foi a gente que provocou. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui nessa noite, que Deus colocou no meu coração. Pare de carregar uma culpa que não é sua. Quem matou esses homens? Foi Noemi? Foi Ruth? Quem tirou a vida deles? O que aconteceu aqui? Quem era o culpado na história de Jó, por exemplo? Jó tinha uma culpa ali? O que ele fez para viver o que ele estava vivendo? Deixa eu dizer para você, minha irmã, pare de ficar carregando um peso que não é seu. Pare de ficar remoendo uma culpa que não é sua. Pare de ficar vivendo de uma coisa que já passou, que já foi. Deus tem uma lâmpada, Deus tem uma porta, Deus tem algo novo para você contemplar e vivenciar na sua vida. O Senhor me manda te dizer: eu quero escrever uma vida nova para você. Você vai ter a oportunidade de começar de novo, e essa oportunidade pode ser agora, se você quiser, aleluia. Algo novo só acontece quando a gente se põe a caminhar. Algo novo só acontece quando a gente acredita que a palavra de Deus tem poder. Algo novo acontece quando a gente deixa as nossas opiniões, o que eu acho, o que eu penso, e permite que Deus venha orientar o nosso caminho. Deixa eu dizer para você nessa noite algo do meu coração que veio nessa tarde ainda para mim. Não é hora de você ficar mais se lamentando e carregando uma culpa que não é sua, minha querida. Não é hora mais de você ficar remoendo uma culpa que não é sua, carregando um peso que não é seu. Isso é pesado demais para você. Você não vai dar conta de ficar deitando naquela cama e ficar pensando o tempo todo nas mesmas coisas. Você não vai dar conta, meu irmão. Por isso que a Bíblia diz: entrega todo o teu cuidado ao Senhor. Lança o teu cuidado ao Senhor. Lança o teu cuidado ao Senhor. Ele te sustentará. Ele te sustentará. A tua destra te conduzirá. Por isso que a Bíblia também diz: lança todo o teu cuidado ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará por você. Maior é Deus sobre a tua vida. Essa culpa não é maior do que a promessa de Deus sobre a tua casa. Esse peso não é mais
pesado do que a graça e o amor que Ele tem pela tua vida. O peso da graça de Deus é maior. O peso da misericórdia de Deus é maior. O peso da bondade de Deus é muito maior sobre a tua vida, aleluia. Não se culpe por coisas ruins que aconteceram no seu passado, porque o seu passado já passou. Viva o teu presente e entregue o amanhã na mão de Deus. Você sabia que Deus pode mudar tanto o teu presente, o teu futuro e até o teu passado? Como isso, pastor? Pode. Porque eu estou falando do Deus do impossível. Eu estou falando do Deus do impossível. Filosoficamente, cientificamente, é impossível mexer no passado, mas Deus pode. Fale para um filósofo isso. Diga para ele: o meu passado pode ser mudado. Ele diz: o seu passado é como uma rocha, não dá para mexer. Deus mexe. Deus mexe. Deus faz coisas assim para abençoar o seu povo. Eu tenho ouvido desde criança que Deus tem o poder de mexer os céus e a terra em favor dos seus filhos. Então não carregue um peso que não é seu. Se ponha no caminho, a caminhar todos os dias da tua vida. Se você foi traído, se você foi enganado, olhe para Jesus de Nazaré. Não peça vingança, não peça para Deus pesar a mão, não faz isso. Não faz isso. Simplesmente peça para Deus cuidar de tudo e entregue o teu caminho ao Senhor, aleluia. E eu tenho mais a dizer aqui nessa noite. Não aborte os planos de Deus para a tua vida. Por causa do teu passado, não deixe que o seu amanhã seja esgoelado, não deixa. Não deixe que o seu amanhã seja sufocado. Não deixe que o seu amanhã, o seu presente, o seu futuro seja comprometido por causa das suas dores e dos seus medos. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Eu vou repetir de novo. Ainda bem que está difícil e está impossível. Deus te honrará no impossível. Aleluia. Não aborte o plano de Deus. Não permita que ninguém venha arrancar de você o que Deus plantou. Essa semente é uma semente divina, aleluia. A sequência da história de Ruth foi muito melhor do que o começo da história. Começou ruim, é uma história de luto, mas é uma história de superação. Você também pode superar. Você também pode chegar no lugar que Deus tem para você. Você está falando com alguém que um dia viveu um tempo dificílimo na vida dele, mas eu trinquei os dentes e disse: eu não vou abortar o plano que Deus tem para a minha vida. Alguns disseram: você é louco. Eu disse: pois eu sou louco mesmo, e na minha loucura Deus me abençoará. E foi assim que aconteceu, aleluia. Aleluia. O meu amanhã foi muito melhor do que o meu futuro, do que o meu passado. O meu futuro, o meu amanhã foi glorioso, e o nome de Deus foi glorificado. Deus pode fazer com que a sequência da sua história seja mudada, seja transformada. Mesmo depois de tudo que aconteceu com Ruth e Noemi. Olha o que Noemi, no momento da falta de vigilância, disse: a minha vida é uma angústia, porque Deus resolveu pesar a mão dele sobre mim. Mas mesmo diante dessa falta, a mão de Deus não deixou de agir como mão misericordiosa. Deus não te vê como os homens veem. Deus sabe que você erra, Deus sabe que você falha, Deus conhece você de verdade, por isso a mão misericordiosa de Deus continua sobre a sua vida. Mas não é uma mão pesada de juízo, é uma mão pesada da graça de Deus, do amor e da misericórdia. O amor de Deus é tão grande, que chega a ser inexplicável, é incompreensível.
Deus nos ama tanto, que é capaz de fazer o que for necessário para mudar a história do filho seu. E Deus, com a sua grande e infinita misericórdia, mudou o choro em alegria. Eu vou dizer de novo, você vai voltar a sorrir novamente. Você vai voltar a sorrir como você sorria antigamente. O caminho da fé só é possível quando nós caminhamos com perseverança no Senhor. Com perseverança. Seja perseverante. Seja perseverante. Persevere. Persevere. Permaneça no caminho. E Deus te fará chegar na terra do pão. Persevere no caminho. Porque o lugar que Deus tem reservado para você é muito melhor. Persevere. Deus te fará sorrir de novo. Aleluia. Eu me lembro da história de uma mulher que tinha um sonho. Ela disse, eu tenho um sonho. E o sonho dela era comprar uma casa. Parece a história de muitas mulheres que eu conheço. E um belo dia ela encontrou uma casa linda, mas era uma casa absurdamente linda. Ela se encantou. E ela disse, é essa casa. É essa casa. Ela olhou para a casa e a casa era maravilhosíssima. E ela, naquela empolgação, naquela alegria, ela foi e assinou o contrato. Assinou o documento. Só que ela não viu. Isso é uma história, tá? É só uma história. Que no contrato estava dizendo assim, a casa é linda, é maravilhosa, está em perfeito estado. Só que você não pode mexer em nada. Como assim? Não pode mexer em nada. Ela já tinha assinado, tudo bem. Pode mexer só no essencial. Tem algo lá que você não pode mexer. Estava em parênteses. Tinha um pedaço de bife, de carne enorme, pendurado na parede do quarto. Desse tamanho. E disseram, você não pode mexer, isso é só uma história. A história nos conta que ela, tão feliz com a casa, limpou a casa, arrumou a casa, enfeitou a casa, mas tinha um pedaço de bife na parede. E aquele bife começou a cheirar mal. E foi cheirando. Ela disse, é só um pedaço de bife. Deixa isso para lá, fechou a porta. Mas moscas, corvos, bichos do mato começaram a rodear a casa dela. E aquele pedaço de bife começou a apodrecer. E aquele quarto cheirando mal. E para os bichos não entrar, ela fechou toda a casa. E toda a casa começou a cheirar muito mal. E aqueles bichos no telhado, na janela, na casa. E ela começou a perder a alegria, e começou a chorar, entristecida. E ela disse, Deus, eu preciso de uma direção, o que eu faço? Eu não posso tirar aquilo dali, porque está no contrato. E vez por outra eles vêm aqui fazer vistoria, isso é só uma história. E aí, Deus deu uma direção para ela. Deus disse, abre a casa. Ela disse, mas e esses bichos? Deus disse para ela, abre a casa. E ela teimosamente ficou mais um dia, 2 dias, e disse, Senhor, eu preciso de uma direção, eu preciso de uma direção. E Deus disse para ela, abre a casa. Ela abriu a casa. Quando ela abriu a casa, todos os bichos entraram, moscas, varejeira, corvo, urubu, tudo que é bicho entrou. E ela fugiu lá para fora, para o lado de fora, logo cedo pela manhã, desesperada, dizendo, meu Deus, me ajuda, meu Deus. Desesperada, angustiada. Quando deu 12:00, 13h, os bichos foram embora, começaram a sair. E foi saindo. Ela disse, o que está acontecendo? Quando ela entrou, não tinha mais carne podre. Não tinha mais bife. Não tinha mais carne estragada para eles se alimentarem. Ela só precisava de fazer uma coisa, abrir a casa. Deixa eu te falar nessa noite. Se a gente precisa de uma direção, eis aí a direção para o teu coração. Abre a casa. Não deixa a casa fechada. Não deixa nada habitar o teu coração. Abre a tua casa. Segue as orientações do coração de Deus. Deus está direcionando o teu coração aqui nessa noite. Deus está dizendo aqui nessa noite, é só abrir a porta da casa. A Bíblia Sagrada nos diz que ainda que os nossos pecados sejam como escarlate, o Senhor diz que torna ele branco como a neve. A Bíblia diz que aquele que encobre os seus pecados, ele não prospera. Aquele que encobre, aquele que guarda mágoa, rancor, raízes de amargura, ele não chega a lugar nenhum. Então eu te dou um conselho nessa noite, libera, abre essa casa, abre a porta dessa casa e deixa embora. E Deus, o Senhor, te fará feliz em nome de Jesus. Deus quer te libertar desse sentimento de luto. Deus quer te libertar desse sentimento de culpa que habita dentro do teu coração.
Deus quer te libertar desse sentimento de perda que não te deixa seguir em frente. Em relação aos seus familiares, em relação ao seu casamento, à sua família, quem sabe é um filho seu. Abre a porta da casa e Deus te fará prosperar, diz o Senhor, aleluia. Você sabe que a culpa nos aprisiona. A culpa é como uma gaiola que prende um passarinho. A culpa é como uma jaula que prende um leão e domestica ele ali, ele não pode sair dali, e ele vive angustiado. É como aquela corrente na pata do elefante, que ele já está habituado àquilo, como escravo. E Deus me trouxe aqui para dizer para você: seja liberta nessa noite. Seja liberto nessa noite dessa culpa que te cega. Seja liberto nessa noite, em nome de Jesus de Nazaré. Seja liberto nessa noite desse sentimento que te faz sofrer, que te faz chorar incansavelmente durante anos. Deus quer mudar a sua história. E eu termino dizendo: coloca o teu coração na eternidade, aleluia. Os olhos dessas mulheres estavam na terra do pão, lá na terra de Judá, em Belém de Judá. Na terra do pão. Você quer ser feliz, irmão? Eu amei o texto que a nossa irmã diaconisa Laís leu aqui, que diz: não olhe para os teus sonhos. Fica esperto com os profetas, abre o olho com os pastores. Os pastores que tem por aí, cuidado. Cuidado, e toma muito cuidado com os sonhos do teu coração. Fica atento, porque ele te engana. Coloque os teus olhos na eternidade. O texto diz assim: elas permaneceram no caminho até chegar em Belém. Oh, aleluia. Os teus olhos precisam estar na terra do pão, é na eternidade. E eu termino dizendo: amanhã, pela manhã cedinho, você se levanta e vá para o campo espigar. Não se deixe vencer pela dor. Se levanta bem cedo amanhã pela manhã, crendo no milagre de Deus sobre a tua vida. Se levanta todos os dias pela manhã, declarando a palavra, acreditando na palavra, e Deus trará libertação sobre a tua vida. Eu termino dizendo: siga em frente. Siga em frente. Siga em frente, creia na palavra, porque a palavra te dará vida e vida com abundância. Deus te abençoe e que haja libertação, vida, alegria, satisfação dentro do teu lar, dentro da tua casa. Deus te abençoe, fique com essa palavra em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Ele.